Olá! Hoje começamos nosso caderno 2, na frente 1, módulo 17. Esse módulo ele vai falar da trigonometria no triângulo retângulo. Cuidado com isso! Tudo que a gente conversar na aula de hoje só vale se eu tiver um triângulo retângulo no meu problema. A gente vai aprender como calculo seno, cosseno, tangente de ângulos, mas esses ângulos têm que estar num triângulo retângulo. Se for outro triângulo, aí mais pra frente a gente vai ver outras técnicas. Tudo que a gente conversar hoje, só no triângulo retângulo. Combinado? Então vamos lá. Primeira coisa, se eu tenho um triângulo retângulo, primeira coisa que eu quero fazer é descobrir quem é a hipotenusa dele. Olho para o quadradinho, oposto ao ângulo reto, vai ser sempre hipotenusa, que eu vou chamar aqui de HI, de hipotenusa. Agora, imagine que eu queira analisar um dos outros ângulos desse triângulo. Por exemplo, esse aqui. Vou chamar de alfa. Para esse ângulo alfa, bom, se aqui é hipotenusa, os outros dois lados do triângulo só podem ser cateto. Para esse alfa, esse aqui vai ser o cateto oposto, que eu vou identificar como CO. Se esse é cateto oposto, se esse é hipotenusa, esse aqui só pode ser cateto adjacente, que eu vou chamar de CA. Bom, agora, para esse ângulo alfa, eu posso calcular três razões trigonométricas. O seno desse ângulo, o cosseno desse ângulo e a tangente desse ângulo. Tá? Como que eu leio cada um deles? Esse daqui eu leio seno. Esse daqui eu leio cosseno. E esse último eu leio tangente. Tá? Seno, e a gente escreve abreviado, cosseno, a gente escreve abreviado, tangente, a gente escreve abreviado. Tá? Mas é como eu leio, seno, cosseno, tangente. O que vai ser cada um deles? Como eu estou no triângulo retângulo, o seno do ângulo vai ser sempre o cateto oposto dele dividido pela hipotenusa do triângulo. O cosseno vai ser sempre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente vai ser sempre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Isso aqui é a definição de seno, cosseno, tangente, e a gente vai usar isso para resolver os exercícios da aula. Vamos agora fazer os exercícios da aula. Como eu acredito que alguns de vocês ainda não receberam a apostila, eu vou colocar o enunciado agora na tela e logo em seguida eu volto para a gente resolver o exercício no lousa. Bom, o exercício, ele fala o seguinte, ele me dá o triângulo, esse lado mede 3, esse lado mede 4, o triângulo é retângulo, como a gente conversou, tudo que a gente fizer na aula de hoje tem que ser no triângulo retângulo, e ele pede para a gente determinar algumas coisas. A primeira delas, ele pede para eu determinar o BC. BC está aqui, eu tenho que determinar quanto mede esse lado do triângulo. Mas eu observo que se o ângulo de 90 está aqui, oposto a ele é hipotenusa. Os outros dois são catetos. E como o triângulo é retângulo, eu posso sempre usar Pitágoras. Então, o que o Pitágoras fala? Pitágoras fala aqui a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? BC. Então, BC ao quadrado vai ser cada um dos outros catetos ao quadrado somados. Então, a soma do quadrado dos outros catetos. O outro cateto é AC ao quadrado, mais o outro cateto é AB ao quadrado. O que eu usei aqui? Pitágoras. BC é o que eu quero descobrir. AC eu sei que é 3, e ele manda levar ao quadrado, então vai dar 9. AB é 4, e ele manda elevar ao quadrado, então vai dar 16. 9 com 16... 25.
Se BC ao quadrado é 25, que número elevado ao quadrado dá 25? Então, BC tem que ser 5. É aquele velho triângulo 3, 4, 5. 3, 4 nos catetos, 5 na hipotenusa. Bom, e agora ele pede para a gente calcular as relações, as razões trigonométricas nesse triângulo. Seno de B. Bom, B está onde? B está aqui. Então é esse ângulozinho aqui que ele quer que eu descubra. O seno, o cosseno e a tangente. Como eu faço? Para esse ângulo B eu tenho que identificar quem são os catetos. Para o B, o 3, cateto oposto. E como o 3 é cateto oposto, o 5 é hipotenusa, o 4 só sobra C adjacente. Seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto para o B? É o 3. Quem é a hipotenusa? É o 5. Pronto, calculei. O seno de B é 3/5. Vamos ver o cosseno. Cosseno é sempre cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente do B? É o 4. Quem é a hipotenusa? É o 5. E agora eu vou para a tangente. Tangente é sempre CO sobre CA. Quem é o CO para o B? CO é 3. Quem é o CA? CA é 4. E pronto, eu calculei. Seno de B é 3/5, cosseno é 4/5 e tangente é 3/4. Para o B. Agora ele vai pedir para o C. Vamos ver o que vai mudar. Percebe que o C é o ângulo que está aqui em cima. Esse aqui é o ângulo C. Para esse ângulo C, vamos identificar quem são os catetos. Hipotenusa é sempre a hipotenusa, porque o ângulo de 90 está aqui, sempre a hipotenusa vai ser oposto a ele. Agora, percebe que para o C, o oposto é o 4. Oposto ao C é 4. Então, para o C, 4 é cateto oposto. E aí o 3 só sobra C, o adjacente. Então, num triângulo, que é retângulo, né? Porque tudo a aula de hoje a gente está falando no triângulo retângulo, se eu mudo o ângulo que eu estou olhando, quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente troca de posição. Então, muito cuidado quando estiver resolvendo o exercício. Olhou para outro ângulo, tem que identificar de novo quem são os catetos, porque eles vão mudar. Bom, seno de C. Seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Mas qual o cateto oposto? Do C. Cuidado, não confunda com o cateto oposto do B, que é outro cateto. Tá? Cateto oposto do C é o 4. A hipotenusa do triângulo é 5. Cosseno. Cosseno é sempre adjacente pela hipotenusa. Quem é o adjacente do C? É o 3. E aqui a hipotenusa continua sendo 5. Tangente é sempre cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto é 4, cateto adjacente é 3. 4/3. Tá? Percebe uma coisa aqui no exercício. Tá vendo aqui esse 3/5? Tá vendo esse 3/5 aqui? Agora, esse 4/5 aqui, esse 4/5 aqui também, isso sempre vai acontecer se os dois ângulos forem de um mesmo triângulo, retângulo. Tudo hoje é do triângulo retângulo. Então, se os dois ângulos forem de um mesmo triângulo retângulo, o seno de um é o cosseno do outro. O cosseno de um é o seno do outro. Eles trocam de posição justamente porque os catetos oposto e adjacente trocam de posição conforme eu mudo o ângulo que eu estou estudando. Tá? Por fim, percebe aqui. Eu tenho aqui 3/4. Aqui eu tenho 4/3. Um é o inverso do outro. 3 em cima, 4 embaixo. 4 em cima, 3 embaixo. Um é o inverso do outro. Isso também sempre vai acontecer quando os dois ângulos forem de um mesmo triângulo retângulo. Tá? De novo, porque cateto oposto, cateto adjacente muda de posição conforme eu mudo os ângulos. Beleza? É normal, é comum, às vezes, no exercício de vestibular, ele te dá as informações de um ângulo e você precisar do outro ângulo para resolver o exercício. Se eles forem ângulos de um mesmo triângulo retângulo,
você pode usar que o seno de um é o cosseno do outro, o cosseno de um é o seno do outro, a tangente de um é a tangente do outro invertida. Tá bom? Vamos agora para o exercício 2. Eu vou de novo parar o vídeo, colocar o enunciado e a gente já volta para resolver. O exercício 2, ele traz para a gente 5 afirmações e ele quer que a gente identifique quem é a afirmação falsa. Tá? Eu já coloquei elas aqui na lousa, vamos analisar cada uma delas. Primeira fala, e no exercício 2 também, se você tiver notado do enunciado, todas elas referem-se à figura do exercício 1, tá? Ao triângulo do exercício 1. Então, na primeira afirmação ele fala que a soma do ângulo em B mais a soma do ângulo em C dá 90 graus. Será que é? Será que não é? Bom, lembra que num triângulo a soma dos 3 ângulos tem que dar sempre 180? Independente do triângulo ser retângulo ou qualquer outro. Qualquer triângulo que seja, a soma dá 180. Se a soma dá 180, mas em A já tem 90, para os outros dois falta quanto? Os outros 90. Então a soma de B com C tem que ser os outros 90, para na hora que eu juntar com A, chegar no 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo. Então, de fato, B mais C é 90. B mais C é 90, essa aqui, verdadeira. Vamos olhar o B. Cosseno de B é seno de C? É o que a gente acabou de discutir. Cosseno de B é 4/5, o seno de C é 4/5. Isso sempre vai acontecer se os dois ângulos forem de um mesmo triângulo retângulo. Essa aqui, verdadeira também. Seno de B é cosseno de C? Seno de B é 3/5, cosseno de C é 3/5. É igual. Isso, de novo, sempre vai acontecer se esses dois ângulos forem de um mesmo triângulo retângulo. Essa aqui é verdadeira. E agora, tangente de B é menor que 1? Isso aqui pode acontecer, pode não acontecer. Enquanto que essas duas aqui, tanto A, B e C, sempre vai acontecer se B e C forem ângulos de um mesmo triângulo retângulo, D e E são particulares para esse exercício. Tá? Para os dados que o exercício deu, 3, o 4 e o 5 que a gente descobriu. Mas a B e C vale sempre. Qualquer triângulo retângulo, essas 3 primeiras vão valer. Então vamos ver, tangente de B é menor que 1? Quanto que é a tangente de B? Eu descobri que é 3/4. Percebe que se você fizer a divisão, 3 dividido por 4 vai dar 0, alguma coisa? Então é menor que 1. Então essa é verdadeira. Então só sobra a última ser falsa. Vamos confirmar se é falsa mesmo? Tangente de C é menor que 1? Bom, tangente de C é 4/3. Se eu fizer a divisão 4 dividido por 3, concorda que vai dar 1, alguma coisa? Então essa aqui de fato é falsa, porque não é menor que 1, é maior. Então a alternativa que eu marco é E, porque ele pede qual que é a falsa. Tá bom? Vamos agora para o exercício 3, o último exercício que eu vou fazer da aula. Vou parar o vídeo, vou colocar o enunciado e a gente já volta para terminar. Bom, no exercício 3, ele fala o seguinte. Um ciclista sobe em linha reta uma rampa com inclinação de 3 graus e uma velocidade constante de 4 metros por segundo. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida é 30 metros. Então eu já representei aqui no quadro o esquema que ele dá no exercício. Aqui é onde a bicicleta vai partir, porque é um ciclista, né? Imagino que o ciclista esteja andando de bicicleta. Ela vai partir aqui e vai chegar lá em cima. Essa altura limitar que é 30, como é uma altura, faz 90 graus com a base, o ângulo de inclinação da rampa é 3 graus. Ele deu no enunciado que o seno de 3 é aproximadamente 0,05. E que a velocidade com que o ciclista está subindo essa rampa é constante, 4 metros por segundo. Parece mais um exercício de física do que de matemática. A gente vai ver que vai envolver conceitos, conhecimentos dessas duas áreas, tanto minha, de matemática, quanto lá do marco da física. Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Bom, percebe que lá da física, ele quer que a gente descubra quanto tempo o ciclista vai demorar para chegar lá em cima, né? Assumindo que ele vai continuar sempre a 4 metros por segundo. Ou seja, é um ciclista que não cansa, né? Normalmente a gente, conforme vai subindo a ladeira, a gente vai ficando cansado.
Bom, o que a gente sabe que é velocidade média? Velocidade é a distância percorrida, ΔS, dividido pelo tempo que eu demorei para percorrer, ΔT. ΔT é o que eu quero saber. Isso aqui é o que eu estou procurando. A velocidade ele me deu. Se eu tivesse o ΔS, ou seja, a distância que o ciclista percorre, então eu consigo resolver o problema. Porque eu vou ter uma incógnita e esses dois aqui vão ser números. Então o objetivo é eu ir atrás desse cara aqui, ΔS. Tá? Quem é o ΔS? É a distância que o ciclista percorre. Mas percebe que a distância que o ciclista vai percorrer é justamente esse comprimento aqui, que no triângulo retângulo é a minha hipotenusa. Então, no fundo, quem é o ΔS? A hipotenusa desse triângulo. Então, como ele me deu um ângulo, agora eu quero identificar quem são os catetos. Hipotenusa eu já sei quem é. Para o ângulo de 3, esse 30 metros é cateto oposto. E o chão aqui só vai sobrar ser adjacente. E agora eu tenho que perceber, eu conheço o cateto oposto e eu quero descobrir hipotenusa. Bom, cateto oposto e hipotenusa é o seno. Por isso que ele me deu a informação do seno. É outra dica, né, que ele deu do problema. Então, o que eu sei? O seno do ângulo é cateto oposto pela hipotenusa. Que ângulo? O ângulo de 3 graus que ele me deu. Então, eu tenho que seno de 3 graus, cateto oposto é 30, hipotenusa é o que eu quero descobrir, é o ΔS. Seno de 3 graus, ele falou para eu usar, se eu precisar, como 0,05. Então, eu vou trocar e já vou passar o ΔS multiplicando. ΔS veio multiplicando, o seno de 3 vai dividindo, e eu já vou aproveitar e trocar seno de 3 para 0,05. Tá? Lembra aqui, seno de 3, 0,05 do enunciado. Agora tem que fazer essa conta. Você pode fazer a conta da forma como você preferir, você pode fazer o arm efetue, ou você pode tentar simplificar essa fração. Bom, uma forma que eu posso simplificar essa fração, posso multiplicar em cima por 100 e embaixo por 100? Porque daí eu tiro o decimal, né? Se eu estou com 0,05, na hora que eu multiplico por 100, sobe o decimal. Então isso aqui vai dar 30 com 2 zeros, né? Tinha 30, multipliquei por 100, deu 3.000, dividido por 5. E agora é só questão de simplificar. Divide em cima e embaixo por 5, eu descobri que o meu ΔS é 30.000 dividido por 5 dá 600. 5 dividido por 5 dá 1. Meu ΔS é 600 metros. E agora, para terminar o exercício, é só voltar aqui. Tá? Então, voltando aqui, a gente vai terminar o exercício. Vou apagar um pedaço aqui do lado, para a gente ter espaço para fazer a conta. Então, agora eu parei aqui, daqui eu vim para cá. Eu sei que a minha velocidade, ΔS, sobre ΔT. Quanto é a velocidade? Ele me falou que é 4. Quanto é o ΔS? 600 metros que eu tinha descoberto. Quanto é o ΔT? Justamente o que eu quero descobrir. Vou pegar o ΔT, passar multiplicando, e esse 4 já vou aproveitar e passar dividindo. O ΔT veio multiplicando, 600. Esse 4 veio dividindo. 600 dividido por 4 vai dar 300, 150. ΔT é 150. Que unidade? Aí agora a gente tem que lembrar lá da física. Se a minha velocidade está em metros por segundo, eu tive que usar minha distância em metros e o resultado, ΔT, vai dar em segundos. Tá? Então, ele vai demorar 150 segundos para chegar até o topo da rampa. Bom, então ele vai demorar 150 segundos para chegar até o topo da rampa. Mas observe que as alternativas, todas elas dão a resposta em minutos. Então eu tenho que converter 150 em minutos. Mas pensa comigo, 1 minuto não é 60?
2 minutos não são 120? 60 mais 60 segundos, né? Então, 2 minutos já dá 120. Quanto falta para 150? Bom, 120 para 150, falta 30. Faz sentido? Então, o que eu estou fazendo? De cabeça, eu estou escrevendo o seguinte. 150 é 120 mais 30. 150 é 120 mais 30. Mas, concorda que 120 são 2 minutos? Então, isso aqui está em segundos. E agora eu estou levando para minutos. 120 é 2 minutos. 1 minuto é 60, 2 minutos 120. E 30? 30 segundos não é meio minuto? Se 1 minuto é 60, meio minuto é 30. Então, isso aqui é meio minuto. 2 com meio, 2,5. E agora sim a resposta em minutos é a alternativa A de amor.